Está aberta a temporada de pesquisas de torcidas de 2025. Confira agora. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Raio-X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa. E a gente faz aquele já tradicional convite para você conhecer o aplicativo do Game Arena, onde você vai ter muito mais que um aplicativo de scores, né? Com resultados em tempo real, estatísticas, mas também todo o conteúdo autoral que a gente produz diariamente nas redações aqui do Game Arena. Então fica o convite para você fazer o download gratuito do nosso aplicativo e ter acesso a todos esses nossos conteúdos, inclusive os vídeos que temos gravado aqui, como esse raio-x. Esse raio-x aqui, a gente vai tratar da abertura da temporada de pesquisas de torcida, né? Vamos falar aí mais especificamente do ano de 2025. E dessa vez a gente vai tratar de uma pesquisa que está mais vinculada ao universo econômico do que esportivo. Afinal de contas, é uma pesquisa encomendada pela Infomoney, que é um site especializado justamente em contextos, em conteúdo de economia, né? E que abrangeu todo o território nacional. E aqui nesse raio-x a gente vai falar da abertura da temporada, né, de pesquisas de torcida no Brasil, falando aí do ano de 2025. A gente vai trazer a pesquisa encomendada pela Infomoney, que traz normalmente uma cobertura de conteúdo econômico, por isso que essa pesquisa traz nuances interessantes para a gente abordar. Afinal de contas, não é sempre que a gente tem um instituto mais ligado a questões econômicas, né? Um site mais ligado a questões econômicas, se debruçando sobre pesquisa de torcedores. E essa pesquisa ela teve abrangência nacional, foi feita toda pela internet, com um total de 2.000 pessoas consultadas, onde foram apontados 19 clubes, tá? Que corresponde a 97% do total de torcedores. Vale destacar, maestro, que essa torcida aqui não considera pessoas que não gostam de futebol. Para essa pesquisa aqui, todo mundo acompanha futebol e tem algum clube para chamar de seu, né? Celso, e falando rapidamente do Infomoney, porque acho que não é um nome tão ligado ao conhecimento da parcela do futebol, mas tem sua relevância dentro do que se propõe do mercado de notícias do mercado financeiro. Tem 570 mil seguidores no Twitter, 2,5 milhões no Instagram. A gente só está acostumado a ver esse nome fazendo pesquisa. A gente está mais acostumado com Datafolha, antigamente com o Ibope, o IPEC, enfim. Mas até nomes mais novos, como Atlas Intel, que também era da política. Paraná Pesquisas, essa faz tempo que não faz, ficou mais na política, mas também tinha suas pesquisas de torcida. E o Infomoney, que não fez a pesquisa, ela encomendou a pesquisa, ela encomendou para duas consultorias, a TM Vit Branding e a Brasil Panels, que fizeram juntos ouvir essas 2.000 pessoas em fevereiro, durante 2 semanas em fevereiro, pessoas das classes A, B, C, D e E. E isso foi apresentado num evento de business em São Paulo, que aconteceu em 18 de março. Sport Business Summit. Isso, focado, obviamente, o futebol sendo o carro-chefe, já que foi em São Paulo, não vai ser ia falar qualquer outra modalidade, mas seria uma maldade, mas enfim, não seria qualquer outra modalidade. E dentro do painel do futebol, a SAF acabou tomando conta. Um dos números que foram apresentados lá, por exemplo, é que 50% das torcidas gostariam que seu clube virasse SAF, e que 60% apoiam o modelo, que é esse modelo inicial que vem sendo feito como SAF. E dentro desse cenário, que você pergunta assim, você gosta de futebol? Você torce futebol? Cara, não, ele já está fora da pesquisa. Essa pesquisa, ela é dentro de quem consome futebol. Você não pergunta, para um cara que não torce para ninguém, que não gosta para ninguém, se ele gosta de SAF. Assim, não faz o menor sentido. Exato. Então, é só respostas de quem consome futebol. Infelizmente, o único dado que eles não colocaram foi esse, de dizer quantas pessoas gostam de futebol, porque geralmente entre 75% Quantas pessoas eles consultaram, né, para chegar a essas 2.000 que chegaram em futebol, né? Não, essas 2.000 é o geral. Assim, mas dessas 2.000, quantas ficaram no futebol de fato? Ou se de repente 2.000, eu concordo com você, que até isso pode ter sido também. Eles podem ter, o cara não gosta de futebol. Descartado da amostragem, né? E 2.000 ser realmente que gosta de futebol. Isso não ficou claro. Então é importante destacar isso, porque no modelo tradicional de pesquisa de torcida, o Datafolha sempre faz isso, o Ibope fazia dessa forma,
que é informar os não torcedores. Por exemplo, um exemplo. O Flamengo tem 20%, mas é 20% realmente da população do Brasil, porque desses 20% tem lá 25% não gosta de ninguém. Então o Flamengo está concorrendo com quem não gosta de ninguém. Os números que a gente vai trazer aqui é dentro só da parcela que gosta de futebol. Então, na prática, todos os percentuais, todos os percentuais que a gente vai dizer, eles seriam um pouco menores se a gente tivesse o número dos não torcedores. Porque, obviamente, se você bota os não torcedores na fila, puxaria um pouco para baixo. A gente até vê um número desse na tela, esse 97%, porque todos os times que a gente vai informar aqui, a soma de todos esses times dá 97%. Os outros 3% são os outros times que não atingiram a margem mínima de divulgação. Mas, ou seja, todos os times somados, pesquisados, eles dão... Vai dar 100%. E, obviamente, não poderia ser isso porque tem uma parcela que não gosta de futebol. Então, enfim, a pesquisa é uma pesquisa de futebol, todos os números é dentro... Não tem problema, tá? Muitos institutos fazem assim. Eu, particularmente, eu prefiro quando a pesquisa tem o percentual dos não torcedores. Mas esse dado certamente é relevante porque a gente também está falando... Normalmente gira em torno de 20%, 25% mesmo, mestre? Varia entre 15%, 20%, 25%. Assim, geralmente... por exemplo, acho que se fizer uma pesquisa durante a Copa do Mundo, o percentual vai ser muito mais baixo. Todo mundo se envolve com a Copa do Mundo. Se durante a pandemia, com 7 meses de futebol parado, quantas pessoas, assim, eu acho que as pessoas se distanciaram um pouco. Acho que tem muito também do momento, sabe, Celso? Certo, enfim, certo. Dentro desse evento, foi apresentado esse dado, que é o que a gente traz agora, e a liderança, obviamente, vai ser a de sempre, né? E a gente vai falar justamente do Flamengo, né? O clube com a maior torcida do país, o clube mais popular do país, que nessa pesquisa vem para quase 1/4, maestro, dos torcedores do Brasil. O Flamengo já tem esse número, inclusive quando tem os não torcedores somados, tá? Ele já se aproxima desse dado de ter... ele já tinha batido recentemente 20%, 21%. Então, se tivesse os não torcedores, eu acho que ele ficaria mais ou menos orbitaria nessa faixa de 21%, 22%. E assim, é muito louco imaginar que, juntando todas as pessoas, a cada 5, um é Flamengo. E nesse caso, de quem gosta de futebol, a cada 4. Exatamente. Mas cada 4, é óbvio que vai estar concentrado em mais alguns lugares, menos gente em outros lugares. Isso é absolutamente natural. Mas a gente está falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, um país de uma escala continental. Já seria um absurdo imaginar o Flamengo ter um torcedor a cada 4 na Colômbia, que tem beirando 50 milhões de habitantes, na Argentina, que tem Colômbia e Argentina têm populações próximas, um pouco acima de São Paulo. Já seria um absurdo. Porque se você vai para pegar River Plate e Boca, não é tão diferente disso. Mas imaginar que um país da população do tamanho do Brasil ter essa escala, então, assim, é torcida nacional. Porque ela enraizado todo o território nacional, né? Inclusive em São Paulo. Ela já fica em São Paulo, em outras pesquisas do tipo, ela fica atrás só do G4 de São Paulo. Ela já fica à frente do Guarani, da Ponte Preta, da Portuguesa, bem à frente, na verdade, assim, do Botafogo, Ribeirão Preto, do Bragantino. E assim, já teve Fla-Flu no Pacaembu, pô. Assim, se o Flamengo jogar em São Paulo, tem jeito lá. Tô falando de São Paulo porque é um centro... seria um estado e população próxima aos exemplos que eu dei, de Argentina e Colômbia. Claro que tem outros locais onde o Flamengo talvez não entre tanto, vai ter lá sua torcida visitante enchendo, mas não bota 15 mil pessoas no estádio, como coloca em outros locais, bota até 40 mil em outros locais. Talvez não, tem dificuldade em Porto Alegre, tem dificuldade no Recife, enche o seu espaço de visitante, mas não tem um percentual dominante dentro dessas capitais. Ou desses tem estados. Um ponto interessante que a gente vai ver ao longo dos dados que a gente vai apresentar, que é aquele antigo discurso dos clubes de torcida nacional. E eu vou comparar esse discurso àquela velha brincadeira que fazem sempre que o Independiente da Argentina joga na Libertadores, né? Independiente e Tolima. Aí tem 7 Libertadores em campo. Jogo grande. Independente e Goiás. Mas são 7 Libertadores em campo.
Tá? Sempre tem essa brincadeira, porque na verdade o Independiente leva suas 7 Libertadores. E eu diria que muito do que a gente fala, do que a gente ouviu, e do que ainda resiste desse discurso de torcida nacional, que os clubes do Rio, por exemplo, têm uma grande torcida fora do estado, eu diria que basicamente é a torcida do Flamengo. E a gente vai ver números que vão nos trazer para esse debate. Eu estou só dando spoiler, porque o número do Flamengo, de você ter um em cada 4 pessoas que gostam de futebol e que declaram ter um time, uma delas é Flamengo, esse número é gigantesco. É uma cavalice. E aí, a partir desse número, é tão gigantesco que dá suporte para você vender a imagem de alguns outros clubes que vêm junto, né? Outro exemplo que eu posso dar é tipo deputado e vereador, né? Que você tem aquele coeficiente eleitoral. Você tem um que leva milhares, centenas e centenas de milhares de votos e acaba levando outros 2 ou 3 com ele. Fred, eu concordo com essa linha, mas ultimamente eu tô numa visão concordando parcialmente com essa linha. Eu venho pensar da seguinte forma: a gente precisa começar o torcedor do Flamengo me entenda bem, espero eu terminar a frase. A gente precisa começar a desconsiderar o Flamengo, porque o Flamengo simplesmente distorce o debate. Isso faz justamente com que a gente acabe pensando que alguns clubes de torcida nacional não tenham esse aspecto de torcida nacional, justamente porque o Flamengo ele está numa escala diferente. Então, a gente é levado a pensar na escala, que se não for a escala do Flamengo, não é torcida nacional. Eu acho que dá para ser torcida nacional. A torcida do Flamengo, a escala do Flamengo dá para dizer que é a torcida continental, na verdade, porque se você pegar a América do Sul inteira, ele continuaria tendo uma torcida muito grande, juntando a população do Brasil com outros países. Então, eu acho que o Flamengo distorce o debate. Ele atingiu uma escala, não era assim nos anos 90. Nos anos 90, a gente era... Tipo, a disputa entre o Flamengo e o Corinthians ela era real, existia. O Corinthians ali tá dentro da margem, se botar um pontinho chega. Não existe mais. A torcida do Flamengo é muito maior do que a do Corinthians. E do jeito que essa pesquisa é da população inteira. Eles não divulgaram, mas se colocar crianças até 15 anos, 16 anos, aí vira esculhambação, pô. Então, assim, eu acho que a torcida nacional, do jeito que a parte que eu concordo, Fred, que realmente é a torcida nacional do Corinthians vai ser também, mas os outros talvez sejam. A questão é que se o espelho para ser torcida nacional for o Flamengo, realmente quase ninguém é. Não tem como ser. Porque o nível que o Flamengo está é inalcançável. Ele basicamente encerraria o debate sobre o que é a torcida nacional. Eu acho que essas duas visões que Cássio e Fred trouxeram, né, nesse último pedaço aqui da nossa análise inicial, né, do primeiro clube que a gente vai fazer, vai ser meio que a linha desse debate mesmo, né, do que a gente vai considerar uma torcida nacional. Se um clube como o Flamengo, com o tamanho do Flamengo e com o tamanho do espaço que ela ocupa no território nacional, no mercado nacional, se ele realmente distorce a ponto de precisar ser descartado para nossa análise, ou se é justamente ele que vai balizar, que vai ser o coeficiente ali para dizer se cabe esse rótulo de outra torcida nacional. Inclusive, Fred, a gente pode trazer o Corinthians já, né? Porque a gente fala aí, primeiro, do clube que ao longo da década de 90, início dos anos 2000, concorreu com o Flamengo, né? Eu lembro de ter visto pesquisas que chegaram a colocar o Corinthians ali na frente, ou pelo menos dentro ali da margem de erro, e a gente também está falando do clube mais popular, do maior estado e do estado mais rico do país. Então, por isso, eu acho que cabe uma análise mais cuidadosa também em relação ao Corinthians, né? E da capacidade, eventualmente, de ele ser o perseguidor do Flamengo ou de ele mesmo já estar distante dessa disputa de ser o time, o maior time do Brasil, assim, em relação a espalhamento mesmo de torcedor, representatividade em todo o território. Celso, por tudo que Cássio falou no comentário sobre o Flamengo, eu acho que o Corinthians hoje ele trabalha para sustentar a sua fatia, que é gigantesca. Tá? Eu não vejo como o Corinthians tem um novo projeto de expansão para pensar em disputar
naquele patamar que o Flamengo já está disputando, no que mostra essa pesquisa da Infomoney, que é o patamar ali de um em cada 4 torcedores. Veja só, o Corinthians tem 1 em cada 5. É gigantesco. Daqui a pouco a gente vai ter a soma dos dois, que dá quase metade dos torcedores do país. Então, eu ainda acho, Celso, que nesse cenário tão globalizado, num cenário em que crianças agora são Real Madrid, que crianças agora são Paris Saint-Germain, são Manchester City. Al Hilal. Exatamente. Inter de Miami. Em que os clubes regionais também recuperaram ou até ganharam força como nunca tiveram, porque isso também é uma realidade. A gente vai ver lá no final da pesquisa um pouco disso. Então eu acho que o Corinthians hoje, trabalhar nessa faixa, e Cássio pode detalhar daqui a pouco, já que ele tem o arquivo de todas as pesquisas que saem no país, em que faixa o Corinthians tem circulado, eu acho que essa faixa daí é espetacular, Celso, porque a pesquisa vai andar e a gente vai ver que o abismo começa agora. O Corinthians é um segundo lugar gigantesco. Tá? A pesquisa ela recomeça a partir do terceiro lugar, porque Flamengo e Corinthians têm fatias muito generosas da população brasileira. Maestro, o Flamengo é primeiro sem segundo ou é primeiro com um segundo lugar, um perseguidor robusto? Veja, é primeiro sem segundo, mas pela margem de erro de 2 pontos, o Corinthians pode ir até 23,4 e o Flamengo pode cair para 20,4. Então, dentro da margem de erro, o Corinthians alcança. Agora, se o número do Flamengo foi bom, na verdade, o número do Corinthians foi extraordinário, porque foi acima do que vinha aparecendo em outras pesquisas. A gente tem que comparar essa pesquisa com as pesquisas que fizeram, o que eu expliquei no começo, só de torcedores. Você não dá para pegar essa pesquisa e comparar com o número do Datafolha. Não tem como, devido aos não torcedores. Então você tem que pegar com cenários onde os não torcedores foram descartados e todos os clubes somam 100%. Aí tem uma da Atlas Intel, de março de 23, e tem, eu trago como curiosidade também, uma do Globo Esporte, que não é exatamente a pesquisa, mas é muito interessante porque é o maior portal de esporte do Brasil que cadastra o e-mail da Globo, a maior empresa do Brasil, de comunicação do Brasil, e faz um ranking de torcidas declaradas, juntando quem tá, na hora que você faz o seu e-mail do Globo.com. Então, assim, milhões de pessoas que estão dentro desse cenário. E a última vez que a Globo divulgou isso foi em outubro de 24, e a da Atlas foi em março de 23. Curiosamente, estou dizendo esses dados porque, curiosamente, o Flamengo teve 21,9%, veja que precisão, 21,9% nesses dois quadros. Tanto a pesquisa da Atlas Intel quanto o Globo Esporte. De 21,9% para 24,8% agora, é basicamente 3 pontos percentuais, né? Nem 3% de aumento, para não confundir, são 3 pontos percentuais de aumento. Tá ali, né? Agora, veja a diferença do Corinthians. O Corinthians aparece com 19,4%. Na Atlas, o Corinthians teve 14,2%. Pô, são mais de 5 pontos a mais. E na do Globo, o Corinthians tem 13,4%. 6 pontos a mais. Então, assim, observando... Claro que você tem que comparar pesquisa com pesquisa. Seria, no caso... Método por método, né? Método por método. Isso, veja, ninguém está ignorando isso aqui, não. A gente só está tentando trazer cenários para que você consiga... você que está vendo esse vídeo aqui, que consiga dizer, em outras pesquisas como ficaria, mas o método é diferente, a abordagem foi diferente, a idade, a classe, tem várias situações embora no fim das contas todo mundo responda a mesma coisa, para qual time você torce. Eu só acho que o número do Corinthians, comparado a pesquisas que seguiram o mesmo modelo, não o método de entrevistas, mas o mesmo modelo de produção, de descartar os não torcedores, o número do Corinthians ficou muito acima. Claro que é uma reta final do Corinthians ascendente, é um retorno muito bom no brasileiro que termina com a vaga na Libertadores. Em momentos sempre impacta. Ou era para impactar, costuma impactar. Em alguns casos, de maneira mais visível, outros de maneira mais discreta. Mas o momento do futebol costuma pesar. E daqui a pouco a gente vai ver o Vasco tem um pouco disso. Eu acho que eu falo do Vasco já. Mas eu acho que do Corinthians tem um pouco disso de se o número do Flamengo foi bom, o do Corinthians foi, assim, extraordinário. E assim, pelo que o Corinthians fez no último ano, porque o Flamengo vem fazendo muito, o ano do Flamengo foi considerado um ano ok que foi campeão da Copa do Brasil.
assim, não ganhou o Brasileiro, não ganhou, cai na Libertadores, mas ganhou a Copa do Brasil, começa o ano ganhando a Supercopa. Então, assim, o Flamengo tem seus elementos para estar aí. O Corinthians não tem, para o tamanho do Corinthians, o clube já foi campeão do mundo, inclusive o último clube brasileiro campeão do mundo. O último ano do Corinthians não foi um ano assim para ter tido um salto tão grande em termos de resultado no campo. E aí a gente tem isso que trouxemos até aqui, né? 44% do país nas mãos de duas equipes. A gente até debatia anos atrás, né, que houve por parte até das emissoras de TV ali, da Globo, um momento de uma tentativa de espanholização do futebol brasileiro. Muito foco ali no Flamengo e Corinthians. Esse processo foi travado. Tá? Esse processo foi travado. Essa ideia que chegou a gente ver ali pequenas ações que denotavam esse caminho. Parte disso pelo Palmeiras, né, que se tornou um gigante financeiro com toda a questão da Crefisa. E essa ascensão técnica e financeira do Palmeiras travou qualquer processo de espanholização. A dualidade até se deu entre Flamengo e Palmeiras, que são ainda hoje as duas equipes mais potentes do país nesses últimos anos, vencendo, ainda que o Fluminense tenha sido campeão da Libertadores, o Botafogo tenha sido campeão da Libertadores, tá? Mas os elencos mais pesados são esses dois. E acabou que virou a chave, percebeu também o crescimento das torcidas dentro dos seus estados. Então, aquilo que há 5, 6 anos parecia muito perigoso, um processo de espanholização, a gente chama de espanholização por conta de Real Madrid e Barcelona, que se desenhou fazendo futebol brasileiro, ele recuou, mesmo com esses 44%. Tá? Eu acho que na Espanha dá mais de 44%, Real Madrid e Barcelona, mas não sei se Cássio acompanha pesquisas de lá. Mas a Argentina dá mais também. Agora, Fred, recuou nos últimos anos, mas não nessa pesquisa. Essa pesquisa. O que eu quero dizer é isso, não é número. É o mercado, a Globo, o impacto de tentar transformar tudo em 2. Mas o número ainda isso é muito acho, e isso eu concordo, não é parcialmente. Eu concordo com você, porque eu acho que tá mais brando hoje, de fato. Teve algum momento que estava até chato, na verdade, assim, Quando o Flamengo e Corinthians jogava, Cássio, não tinha outro jogo do brasileiro na mesma hora, pô. E agora já não tem mais como fazer isso, até pela lógica da quebra da Liga, transmissão. Né? Exatamente. De estar em duas emissoras de TV abertas, ou seja, a gente não vai ver isso mais. Era vergonhoso, pô. Dia de domingo, quando a rodada era Flamengo e Corinthians, armavam pra não ter ninguém jogando. Pelo amor de Deus. Nesse momento, o Flamengo é da Libra, o Corinthians é da LFU, então, tipo, a Corinthians e Flamengo em Itaquera vai ser na Record, e Flamengo e Corinthians no Maracanã será na Globo. Mas quando for na Globo, a Record diz, fica tranquila, Globo, eu não vou passar nada não, fica com o domingo. Fica tranquilona aí, fica sossegado, então que eu não vou botar minhas cartas na mesa e nem colocar as minhas praças em jogo também. Né? Isso, então a gente não vai ver, pelo menos até nos próximos 3 anos, né? O contrato da Globo é de 5 Deixa eu fazer anos, uma pergunta rápida para vocês, que talvez renda até outro programa. Vocês acham que esse abrandamento, né, dessa tentativa de espanholização, que foi muito personificada, de certa forma, na Globo, né? Seria o interesse ali do sistema, né, da grande mídia, ter 2 grandes clubes nacionais e simplificar o cenário do futebol brasileiro. Vocês acham que se deve principalmente a quê? O crescimento dos clubes, do espaço dos clubes europeus aqui dentro do mercado nacional, o fortalecimento dos clubes regionais, a soma disso tudo, Netflix, é por isso que eu acho que de repente rende até eu acho que é uma soma de muita coisa e renderia outro programa, mas eu diria Palmeiras, que não deixou nem isso boa. Dá um passo, né? Palmeiras, primeiro ponto. Boa. Palmeiras, Crefisa, virou um gigante, engoliu o Corinthians financeiramente e não tinha como. É o que eu digo, a dualidade passou a ser Palmeiras e Flamengo. 2. O crescimento, ou pelo menos consolidação de forças regionais, e a gente vai ver no final dessa pesquisa, os 2 clubes do Ceará talvez sejam um exemplo grande disso, tá? E eu acho que também a pulverização com o futebol internacional, com outros elementos, eu acho que tudo isso se soma. Até porque, Celso, ainda tem realmente outro debate, outro programa.
O 45 minutos é um dos problemas. Sim. O canal Raiz Tricolor do Fluminense é outro problema. O canal do Grêmio. O Gold. Os 10 canais do Fortaleza. Isso, 2.000 canais de Fortaleza. O Gold. A TVE. Sabe? Aham. Todo mundo que não é a Globo democratiza demais o consumo de futebol. Não E existe se a ninguém Globo hoje disser- compra um direito para não passar. E Perfeito. se a Globo disser assim, ó, eu vou ficar só com esses aqui, o mercado vai dizer, fica, eu quero os outros. Eu pego falo todos com os outra outros, pessoa. não tem problema. Não tem problema. Eu acho que essa soma leva Perfeito. Um exemplo, leva a Copa do a Nordeste. isso. A Copa do Nordeste foi aí seus 8 anos com o SBT, e agora está negociando para voltar para a Globo, e assim, na hora que foi para o SBT, sobreviveu no SBT, continuou crescendo no SBT, nas afiliadas da região. Aqui, voltando para essa tela aqui, que a gente está vendo esse 44%, esse número, ele é muito acima do que a gente vê regularmente. Comparando mais uma vez, com ressalvas, mas comparando mais uma vez com a Atlas, Flamengo e Corinthians ali deu 36,1%. E o do Globo Esporte, que não é uma pesquisa tradicional, um levantamento de cadastros da Globo, mas que eu acho relevante, que a gente está falando em escala de milhões de cadastros, assim, do canal que transmite o futebol do Brasil. A gente trouxe a Globo como personagem algumas vezes aqui para ilustrar o nosso debate, para entender inclusive, é muito importância. próximo. A Globo, por exemplo, é mais próximo do Atlas do que dessa pesquisa. 35,1%. Aqui pula para 44%, ou seja, os dois citados. 35, 36, aqui 44%. Então, tem um aumento que você Considerado. mais compreensível do Flamengo e um aumento um pouquinho acima da curva do Corinthians. Perfeito. Vamos agora falar de outros gigantes do futebol do país, tá? Dos mais vencedores e também dos mais populares no estádio mais rico e no estado mais populoso. Palmeiras com 8,1%, maestro, e o São Paulo com 7,7%. Aqui começa a pesquisa de verdade, né, Cássio? Na divulgação. E onde a margem de erro faz com que, no fim das contas, se Thiago Mioca tivesse aqui, ele vai dizer, na verdade, Thiago Mioca diria o contrário. Agora acaba a pesquisa, porque a margem de erro faz com que todo mundo... Com o Thiago Mioca esse programa não sai. Não sai. Então, é tanto que eu tô falando. Tanto que eu tô dizendo, ele acabaria o programa aqui agora, porque dentro da margem de erro, basicamente, todo mundo pode passar todo mundo aí. Enquanto o Flamengo e Corinthians ali até pode ultrapassar, mas dentro do limite da margem de erro, ou seja, você tem que esticar muito, ou seja, tira 2 pontos, porque é até 2 pontos, né? Você tira 2 pontos de um e dá 2 pontos para o outro. Então, assim... Mas nesse caso aqui, por exemplo, na divulgação, nas redes sociais, o Infomone já arredondou esse dado, que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas já ficou 8% para o Palmeiras e 8% para o São Paulo. O arredondamento é basicamente assim. A primeira casa decimal, de 5 para cima, de 5 até 9, vira o segundo número, ou seja, se for 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, isso é 8%. Se for 7,0, obviamente é 7, mas se for 7,1, 7,2, 7,3 e 7,4, é 7%. No caso, o Palmeiras 8,1 você puxa para baixo. Então, Palmeiras puxando para baixo e São Paulo esticando para cima, eles estão com 8%. Mas o próprio Infomonde detalhou as casas decimais. Por exemplo, o Datafolha só trabalha com números arredondados e o Ibope só trabalha com casa decimal. Ou seja, cada um faz de um jeito. O Infomonde conseguiu fazer dos dois jeitos. Assim, eu nunca tinha visto isso. Alguém dar o dado tanto casa decimal quanto arredondado. Mas o mais importante aqui é que eu disse há pouco que os resultados influenciam. No resultado de campo influenciam, mas é sempre algo muito lento. Tanto que eu me referi a anos 90, a gente está, pelo amor de Deus, até 2025, ou seja, tem quase 20, 30 anos aí de intervalo. O São Paulo, ele assume o terceiro lugar nacional no embalo do bicampeonato mundial. O 92, é o São Paulo e Tele. É quando a Libertadores, inclusive, nacionaliza dentro do Brasil. A Libertadores existia, já era o torneio continental, mas passa a ser o sonho de consumo de todos os times. Passa a ser, assim, a glória eterna, passa a ser um consumo de todos. E o São Paulo passou. E eu achava que isso nunca mudaria, mas querendo ou não, mudou ali, o São Paulo tomou a frente, passou bem à frente do Palmeiras, embora o Palmeiras já até tenha tido o seu momento ali, que foi campeão brasileiro em 93, 94, na era Parmalat, mas aí depois veio o São Paulo de Muricy, que é tricampeão brasileiro, campeão do mundo novamente, 2005, da Libertadores e do mundo novamente. Só que esse Palmeiras Crefisa, que aí ganha a Copa do Brasil 15, o Brasileiro 16, Brasileiro 18, 2 Libertadores, ganha Brasileiro 2 vezes de novo, ganha a Supercopa do Brasil, ganha a Copa do Brasil,
tricampeão paulista, até a gravação desse vídeo aqui, ainda estava na final, mas era tricampeão paulista, é muita coisa, é muito tempo ganhando o campeonato. É muito tempo ganhando o campeonato e ganhando o campeonato dentro de uma ascensão de divulgação, que é o que o Fred acabou de falar, onde tudo passa. Não é só tudo passa em todo canto. O Paulista passa, mas o Paulista também passa no YouTube. O Paulista passa. Você assiste melhores momentos com compactos enormes. Antigamente só tinha o compacto da Band, que 5 minutos agora você tem. Na hora que o jogo acaba, 5 minutos depois já tem no YouTube lá compacto do jogo, se você quiser assistir, se você não, caso não tenha visto ao vivo. Então, é uma expansão enorme da comunicação e um domínio dentro do estado de São Paulo muito grande também. E aí aconteceu uma nova virada que parecia difícil, mas, não é a primeira vez que acontece. A gente perguntar, Cássio, outras pesquisas vêm trazendo o Palmeiras em terceiro, né? Já o Datafolha já trouxe, por exemplo, a Atlas trouxe São Paulo em primeiro ainda. Mas isso primeiro dos humanos, você quer dizer, em terceiro, né? Eu falei o quê? Você falou primeiro dos humanos, né? Não, tem que ser dos mutantes. Tem que esquecer dos X-Men aí. Magneto tirando Magneto. Magneto e Charlie. Tirando Magneto e Charles Xavier. Isso. Até a gente tá vendo que é 0,4. Na divulgação arredondada tá 8. Então a gente vai ver durante algum tempo significa alguns anos, essa mudança. Até porque o São Paulo pode reagir. O São Paulo, querendo ou não, ganhou a Copa do Brasil. Ano retrasado, e ganhou a Supercopa do Brasil. Então, São Paulo, depois de muito tempo, passou um tempão sem ganhar títulos nacionais, mas conseguiu lá reagir. Voltou a ir para a Libertadores em anos consecutivos. Então, assim, a gente vai ver esse Palmeiras e São Paulo, essa briga pelo terceiro lugar, sendo uma briga interessante. Ela não existia, era o Palmeiras tentando se aproximar do São Paulo, se aproximou muito, conseguiu passar, mas nessa tá na frente, de repente na próxima o São Paulo tá na frente e vai ficar durante um bom tempo ainda essa briga pelo lugar no pódio. Eu trago agora uma continuação para fechar o G5. Que o G5 é muito indiscutível, né, Cássio? Desses 5 clubes, né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Agora, o percentual do Vasco vem minguando. Nessa pesquisa, já é um quinto mais perto do sexto do que do quarto. Tá? E aí a gente passa também por aquele debate. A gente vê o Vasco lotando o campo em Brasília, a gente vê o Vasco com bom público em Manaus, com bom público em algumas cidades do Nordeste, tá? Tipo, São Luís, o Vasco tem um bom público, em outras já não tanto. O Vasco, a gente não imagina o Vasco lotando estádios em outros centros. Acho que lota o Batistão. Acho que depende do valor do ingresso, lotaria o Almeidão. Nos centros mais Almeidão mais frágil. O São Luís é uma cidade que tem muito torcedor do Vasco. Manaus, né, Brasília. Como é que a gente coloca o Vasco hoje, Cássio? Ele realmente é um quinto com viés de queda. O problema é que a gente não tem um sexto com o mínimo de força nacional para ultrapassá-lo. Tá? Nacionalmente, assim, os que são capazes de mover massas nacionalmente. Talvez o Santos apareça mais na frente, mas aí tem o problema de ser muito pequeno dentro da sua própria cidade. Como é que tu vê esse cenário, Cássio? Se existe uma chance de algum dia, nos próximos anos, a gente ver o Vasco perder a quinta posição. Veja, o Vasco já apareceu, até foi uma polêmica muito grande, ele chegou a aparecer numa pesquisa, eu acho que foi atrás do Grêmio. Então, isso já tipo, o quinto lugar do Vasco, ele já não é 100% do Vasco, assim, já teve pesquisa que ele ficou atrás. Das duas pesquisas que eu estava citando há pouco, enquanto o Corinthians foi muito para cima, essa puxou o Vasco muito para baixo. Tipo, na da Atlas, o Vasco estava com 6,2 e no ranking de torcidas declaradas do Globo Esporte, o Vasco estava com 6,5. Então, assim como eu acho que o Corinthians ficou muito para cima, o Vasco ficou muito para baixo. Mas vamos trabalhar em cima do 4,8%, que, detalhe, nessas outras pesquisas, o Vasco ficou em quinto lugar e em todos os casos, e juntando com esse caso também, mais perto do sexto do que do quarto. Perfeito. Mas, apesar dessa proximidade, o Vasco é torcida nacional por muito ainda. Porque tem um outro dado que a gente não está falando aqui de forma em números, você já falou até, mas é o seguinte, a maior parte da torcida do Vasco não é do Rio de Janeiro. Não é 60% da torcida do Vasco está fora do Rio. Isso acontece com os outros também. Me parece ser uma torcida mais
envelhecida, talvez, maestro. Não sei Não, mas se é aí isso. é o ponto que eu ia chegar. Não é exatamente envelhecida. Eu trato como, como a torcida mais represada do Brasil. Assim, porque a má fase do Vasco ela é a mais duradoura. Isso acontece. Assim, eu acho que a demanda mais represada do Brasil é a do Vasco. O último título do Vasco foi a Copa do Brasil de 2011, e antes da Copa do Brasil de 2011 tinha sido o Brasileiro de 2000. Então a gente está falando de um clube que em 25 anos tem um título nacional e tem 4 rebaixamentos para a Série B. E tem pouquíssimos títulos estaduais. Já não ganhou o título carioca, acho que desde 2016, quase 10 anos que não ganhou o Campeonato Carioca. Então sofre para ir para a Libertadores. A falta de. Porque hoje. O Botafogo é Libertadores, o Fluminense. E na hora que o Botafogo foi para a final da Libertadores, a gente vai chegar daqui a pouco, botou 50 mil, 40 mil pessoas lá em Buenos Aires. Então. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Mas só para dizer, então, eu acho que é uma demanda represada de forma absurda, porque vai jogar em Manaus, bota 25 mil pessoas em Manaus no jogo do Campeonato Carioca. O Cruzeiro não vai conseguir fazer isso. Detalhe, eu acho que o Cruzeiro não faz isso em nenhum outro estado. Quando vai jogar em Brasília, não consegue, bota 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, mas Brasília é do lado. Jogar em Manaus. Então, a torcida do Vasco, esses 4,8%, ela para mim é muito mais um piso dali, não é daí para baixo, eu acho que é daí para cima. Eu acho que a torcida do Vasco está no limite das pessoas que respondem. Então, eu não vejo ainda como torcida envelhecida, até porque a quantidade de gente, a gente está falando, mesmo dentro desse cenário de 5% é coisa demais, pô. Assim, assim, você imaginar que basicamente 5% é o número arredondado que aparece na pesquisa, é coisa... dentro de todas as pesquisas, e aí eu falo desde dos anos 80, o Vasco nunca saiu desse patamar. Tipo, nunca. Porque é uma mudança lenta. Então, perfeito, eu acho que é isso, mestre. Eu acho que é exatamente isso que você acabou de falar. É uma mudança lenta. Eu acho que o Vasco, ali nos anos 80, ele deve ter vivido um grande momento de rivalização até com o Flamengo, de equiparação em outros momentos. Só que de lá para cá a distância só aumenta, né? Eu vejo de fato ele se aproximar muito mais dos outros clubes que a gente vai começar a tratar agora, por exemplo, de clubes que são grandes dentro de seus estados, do que desse quarteto aí acima que a gente. E lembrando que a gente está falando justamente que eu estava tentando dissociar do Flamengo. Se o Vasco for comparado com o Flamengo, o Vasco realmente ficou muito atrás. Mas o percentual do Vasco, e sabendo que esse percentual é o menor que o Vasco já teve na pesquisa, eu falei aqui a outras, uma com 6,2, outra com 6,5. Então, se você... Pesquisa é que nem pesquisa Celso, é que nem pesquisa de intenção de voto. Ela vai ali no momento, vai no variando, termômetro, né? Vai variando. Tanto é que a sua abertura foi a abertura de pesquisas do ano. De temporada de pesquisa. Aí, de repente, o Vasco faz uma graça e aparece. Então, ela é muito do termômetro. Ter 5%, sendo isso o piso de um país do tamanho do Brasil, meu velho, em qualquer lugar, em qualquer outro país do mundo, 200 milhões de torcidas. Mais deve ser uma das maiores torcidas do país em qualquer outro lugar. Perfeito. Mas aí, Fred, a gente já vê aí Grêmio com uma torcida concentrada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, em 4,4%, e o Atlético Mineiro da mesma forma, com a torcida mais concentrada em Belo Horizonte e na Grande Belo Horizonte, com 4% e com números mais próximos do que o que a gente viu ali com o Vasco, né? Difícil a gente largar, né, esquecer o que foi o Vasco aí em outros tempos, mas os números atuais acho que de fato trazem essa dura realidade, né? E a partir de agora, Celso, nesse próximo bloco inteiro que a gente vai ter, começando agora com o Grêmio Atlético, e talvez o Santos seja uma exceção. São clubes que, claro, tem torcedor do Grêmio em Pernambuco? Tem. Um punhado. Tem torcedor do Grêmio no Norte? Tem. Tem torcedor do Grêmio no Mato Grosso? Tem. Mas agora a gente está falando de super concentrações. Claro que no Paraná, por exemplo, Santa Catarina, você encontra uma ramificação interessante do Grêmio. E Minas Gerais é um estado gigantesco. Então, a ramificação do Atlético dentro do seu próprio estado
já é muito relevante. As pesquisas né, em relação... eleitorais, né? O mundo eleitoral costuma tratar Minas Gerais como um pequeno Brasil, né? Exatamente. Influenciado ali por todas as regiões e também pelo tamanho, pelas dimensões. Né? Mas aqui a gente começa a entrar nos centros em que o Flamengo, por exemplo, não tem a maior torcida. Em Porto Alegre ele fica atrás do Grêmio e do Inter. Então esse é o exemplo. Aqui é uma concentração muito grande dentro da sua casa. E os próximos que a gente vai entrar, eles têm esse desenho, tá? Essa pesquisa distancia mais do que o comum, e Cássio pode explicar isso daqui a pouquinho, as disputas internas, né? De Grêmio e Inter, e Atlético e Cruzeiro. Mas eles estão onde sempre habitam na pesquisa, e é um recorte muito relevante do país, ainda que concentrado. Mas como é que você, Cássio acabou de dizer, como é que você ignora 5%? Né, dos torcedores do Brasil, 4.4, você não ignora. Você tem que considerar, mesmo sendo hiperlocalizado, que é o caso de todos que a gente vai ver agora, Grêmio, Atlético e os das próximas telas. Vamos já trazer, inclusive, né, porque já entra para análise do maestro também, quando a gente for falar do grupo dos clubes que integram, no arredondamento, né, o bloco dos 3%. Né, aqui a gente vem... nessa pesquisa. Como eu falei, o Santos talvez seja uma distorção aí, porque o Santos é bem pulverizado. Você tem torcedor do Santos realmente em todos os lugares, e Santos é uma cidade muito pequena, então você tem esse espalhamento do Santos pelo Brasil, e de pouquinho em pouquinho ele chega nesse universo que aparece aí. Mas Inter, Cruzeiro se equiparam a Atlético e Grêmio, obviamente, e Bahia e Sport são dois gigantes regionais, né? Dois gigantes dentro da sua própria região, dentro do Nordeste, né? O Bahia se revezam muito em percentuais, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Agora, a pesquisa, Cássio, na rede social não quis muito separar os percentuais aí. Para né? mim foi isso. Os vírgula alguma coisa. Na matéria eles detalham, mas nas postagens, para evitar confusão, criaram esse bloco aí do empate quíntuplo, né? Que vai do Inter até o Bahia. Pode ser uma questão de critério. Assim, só nunca tinha visto dois critérios. Assim, eu realmente. O próprio Datafolha, quando ele arredonda, mas obviamente, Fred, o Datafolha tem um dado com casa decimal, mas é para consumo interno. Uma das raríssimas vezes que o Datafolha fez essa abertura foi uma vez que tinha uma pesquisa que Fluminense deu 1% e Português deu 1%. Eu tô, não, aí tem alguma coisa assim. Aí ficou tão feio que o Datafolha fez a abertura e explicou essa questão do arredondamento. O Fluminense tinha tido 1,4, que era o limite para virar 1. Para não... exatamente. Porque se fosse 1,5, viraria 2. E a Portuguesa teve 0,6. Que 0,6 é o mínimo. É o mínimo para virar 1. Para virar 1, exatamente. Pronto, aí 0,6 e 1,4 virou empate em 1-1. Aí por isso que Minhoca daria dizendo aqui, tá vendo? Que quando é pico, número é baixo. Já tinha acabado essa pesquisa há tempo. Então, nesses 3%, mas é um cenário, veja, é um critério. É um critério do Datafolha, pô. O Instituto Datafolha faz dessa forma, ele tem um critério para ser desse jeito. Ele até diz, a casa decimal, segundo o Datafolha, passa uma falsa impressão de precisão. Mas assim, é o que o Datafolha diz, o Ibope não achava isso. Então, porque você joga uma luz maior. Quando você detalha depois da vírgula, você diz que um é maior que o outro. Você está jogando uma luz maior para um cenário onde a margem de erro é muito grande. Então, assim, eu entendo o Datafolha querer englobar. Também. Só que quando o Datafolha engloba, também gera outras distorções, como a que Cássio citou, de colocar Fluminense. Essa é a maior da história. Inter, acho que foi 2012 essa pesquisa. Dentro do mesmo bloco. E aqui você tem, por exemplo, Santos, Sport, que não costumam aparecer lado a lado. Cruzeiro, a maior distorção aí é o Cruzeiro. É o Cruzeiro, né? Isso. Eu vou trazer, Cássio, para a tela os números já detalhados, né? Que o próprio Infomoney disponibilizou, e aí a gente faz o comentário geral que vai lá desde o Grêmio, dessas forças regionais, né? E que a gente traz agora aí esse detalhamento. Você vê o Santos com 3,1, Inter 2,9, Cruzeiro e Sport aí numericamente empatados, assim, deve ter sido o mesmo número absoluto de respostas. Cruzeiro e Sport 2,7 e Bahia 2,5. Eles formam aí o dos 3%.
de vez em quando é nem o número absoluto de respostas, porque é feito de forma ponderada. É tipo, um exemplo, X pessoas responderam em Pernambuco e Sim, aquilo claro, corresponde ao mesmo número de Y pessoas responderem em Minas Gerais, porque ele tem que... Sim, Tá entendendo? O cara, você não faz 20 entrevistas em Recife e 20... Porque se fosse assim, São Paulo vai fazer 20 entrevistas em São Paulo? O cara tem que fazer. Pouco. É muito pouco. Mas você tem razão. Agora, o Cruzeiro, no Atlas, citando essas duas, Cruzeiro, a gente estava falando, o Vasco está mais perto do sexto do que do quarto. Faltou dizer que o sexto nas duas era o Cruzeiro. O Cruzeiro foi o sexto na Atlas e o sexto no GE. Na Atlas de 2023, 6,1 e a margem de erro da Atlas era de 2 pontos percentuais, ou seja, segundo a Atlas, em 23, o Cruzeiro teria que ter, no mínimo, 4,1%. Era o mínimo que o Cruzeiro poderia ter. Na Globo, que não tem margem de erro, até porque é um cadastro absoluto, nesse caso, realmente é contando pessoa por pessoa, não tem nada feito de forma ponderada, nada, é números absolutos. O Cruzeiro tinha 4,4%. Inclusive bate com que o piso da Atlas Intel, né? Se você tirar os 2 pontos percentuais. Então, assim, esse 2,7 do Cruzeiro, aí a gente vai para a margem de erro dessa pesquisa, da TM20 com a Brasil Penas, dá 2 pontos. A Atlas, Cássio, foi contratada pelo... A Atlas é a Atlas. Quem ela contratou ela foi a CNN. Foi a CNN... Com a Quest. Com a Quest, né? Isso. Não foi aquela da Itatiaia, não, né? Da Itatiaia que ali colocou o Atlético à frente. Inclusive, essa é a segunda pesquisa que eu vejo o Atlético na frente do Cruzeiro. Tem até esse cenário, mas é aquela questão. Na hora que aparece uma, que aparece duas, você no mínimo fica alerta para dizer, tem ali um cenário. Até porque o movimento. Atlético ganhou a Libertadores, ganhou a dobradinha brasileira, Copa do Brasil, foi finalista de novo da Libertadores. Então, como o Celso falou, tem no mínimo movimento. Bronca é quando nunca tem, aparece um do nada e depois vem uma eternidade e não acontece nada. Aí aquele um fica. E foi perdido. O caso daquela portuguesa do Tata Folha, que nunca mais teve nada daquilo. Em outro. Exatamente, nunca mais. E nem vai aparecer. Aliás, talvez, que a portuguesa vira SAF, de repente pode ter seus dias de glória novamente. Mas enfim, esse Cruzeiro aí, se você colocar os 2 pontos a mais, e o Cruzeiro for para 4,7, aí ele fica perto do piso da Atlas e do número do GE. Mas, ou seja, então o Cruzeiro oscilou para baixo dessa pesquisa, eu vejo nesse cenário, eu vejo que nessa pesquisa o Cruzeiro está destoando muito, mas é muito mesmo, de todos os números do Cruzeiro. A gente fala os dias estão animados em Belo Horizonte, né? Certamente. E a gente fala aqui no Recife sem pudor nenhum. É óbvio que Cruzeiro e Sport não tem a mesma torcida. Aparecem aí porque é só uma tendência para o Sport ter um número ótimo, mas em termos práticos, Cruzeiro e Sport não tem a mesma torcida. Nunca houve. Essa é a primeira vez, eu nunca tinha visto o Sport perto do Cruzeiro, na verdade. Assim, essa é a primeira vez que não só aparece perto, como aparece, na verdade, do lado. O Cruzeiro, que eu repito, o Cruzeiro estava em 6º lugar, o Cruzeiro costuma aparecer brigando para tomar o 5º lugar do Vasco, ou no mínimo se aproximar do Vasco. Então, para o Corinthians a pesquisa foi muito boa, para o Vasco foi ruim e para o Cruzeiro foi péssima. Eu estava falando assim, foi boa para o Flamengo, extraordinária para o Corinthians, fraca para o Vasco e para o Cruzeiro, para mim, na minha opinião, não sou mineiro não, tá? De repente, esse cara aí deve ser cruzeirense, sou cruzeirense. Esse, assim, para mim, o Cruzeiro é a maior distorção dessa pesquisa. Para mais ou para menos, por exemplo, o Cruzeiro ter 2,7 é uma distorção maior, na minha opinião, vendo das outras pesquisas do que o Corinthians tem 19%. E o fato de Botafogo e Fluminense, mais especificamente aí, Fluminense e Botafogo, com temporadas recentes espetaculares, com títulos de Libertadores, virem aparecer atrás dessa turma todinha aí. O que é que a gente pode analisar? Aí o Fluminense Celso, com 2,4% e o Botafogo com 2,1%, Fred. Aqui a gente sublinha isso, 13º e 14º colocados. Vivendo, talvez não... O apogeu de... Isso quer dizer, talvez não na questão romântica do futebol. Porque na questão romântica do futebol, aqueles cariocas ali dos anos 70 e 80, voltando mais atrás do tempo de Garrincha, Canal 100, os jogos passando no cinema ali, antes dos filmes, de forma romântica, né? Fluminense e Botafogo já tiveram outros momentos de auge, mas técnica, de resultado esportivo, esses dois clubes estão no melhor da sua história. Sem margem para dúvida nesse caso. Sem margem para dúvida. A margem que eu fiz foi essa ponderação romântica.
Porque se eles tivessem ganho a Libertadores dos anos 80, poderiam virar aí um trator e mover multidões e mudar a sua história. Agora menos. Porque agora a gente tem estruturas mais consolidadas, regionais, inclusive todo esse debate que a gente já repetiu também, de torcedor, de crianças focadas em clubes do exterior. Mas é e muito até baixo. o próprio domínio do futebol brasileiro na Libertadores também afasta a possibilidade Fica um pouco mais comum, digamos Isso, assim, né? exatamente. Não é tão... Não são fenômenos nacionais como foi o São Paulo de Tele. Perfeito. Que foi um fenômeno nacional. O Brasil não era... Há muitos anos sem ser campeão do mundo. Ou seja, acho que o você Brasil ganha a parava torcida, mas pra você ver não está conseguindo algo que ninguém consegue, assim. Exato. Veja, e pouquíssimos conseguem, é porque a galera vai ser difícil interpretar o que a gente está dizendo, mas eu entendi a lógica de Celso, que assim, ganhou mal o título do Fluminense, mas já o Flamengo ganhou recentemente, o Palmeiras ganhou, o Botafogo ganhou, então o cara não tem como ter, e agora ganhou o Libertadores, vou torcer por esse, mas o outro ganhou também, o outro ganhou. Também, justamente. E além disso, ele também já tem o City dele, que está sofrendo agora na Premier League. E aí, Celso? A forma de se torcer hoje é diferente, né? O time da NBA, aqui, o time da NFL. O importante aqui é enfrentar o negacionismo de pesquisa. Porque não tenha dúvida que o torcedor do Botafogo e o torcedor do Fluminense chegam nessa pesquisa. Isso é um absurdo. Como é que o Fluminense aparece atrás do Sport? Como é que o Botafogo aparece atrás do Bahia? Somos torcidas nacionais. Colocamos gente em todos os estados e não colocam. Juntos aqui deram um prejuízo gigantesco. No jogo em que a Arena de Pernambuco ainda era atração, poucas pessoas conheciam o estádio. Todos tinham motivo para querer conhecer o estádio da Copa do Mundo e colocaram 8 mil pessoas no estádio, dando prejuízo. Eu te garanto que 8 mil, se fizer amanhã, dá menos. Porque 8 mil teve ali muito interesse de conhecer a Arena. O que eu quero dizer, Celso e Cássio, é que aqui não cabe negacionismo. Por quê? Eles aparecem com esses percentuais em absolutamente todas as pesquisas. Pode ter uma ou outra que dê uma exceção e puxe um deles um pouquinho mais para cima. Mas esse quarteto sempre anda junto. Qual é o quarteto? Bahia, Sport, Fluminense e Botafogo. Eles aparecem juntos em todas as pesquisas. Nessa, o arredondamento colocou Bahia e Sport naquele bloco que a gente já passou e Fluminense e Botafogo um degrau abaixo. Mas a gente sabe que, no fundo, esses 4 clubes integram um degrau, um bloco, separados de Cruzeiro, de Inter e de Santos, normalmente. Cássio explicou isso. Aquilo ali foi uma distorção. Tá? O Sport ficar na frente do Bahia, que alguns torcedores do Bahia podem dizer, não é tão comum, mas não é a primeira pesquisa que isso acontece. Nem a segunda, nem a terceira, tá? Nem a segunda, nem a terceira, isso. Talvez seja 60, 40. O Bahia tem a maioria, mas pro próprio torcedor do Bahia fala, mas na próxima o Bahia vai ficar na frente, ou seja, já talvez não vê seja com tanta estranheza. 60, 40, 70, 30 nessa relação aí, Sport e Bahia. Mas é sempre na casa decimal. Tá? É sempre na casa decimal. E o importante é esse, entender... um ponto na frente, quando tem o arredondamento, isso, um T2, que o arredondamento vai para... Exatamente, como T3, aconteceu agora. Isso quer dizer, esses 4 integram um bloco. Porque a gente vê muito negacionismo de pesquisa. E aí não é possível que o torcedor do Botafogo pense assim, os caras da Infomoney fizeram um evento, contrataram a pesquisa para foder a gente. Não é possível que eles pensem que a Infomoney vai se reunir assim, vai dizer, vamos fazer o seguinte possível, aqui. É possível. E a gente vê até outras torcidas também que vão citando dessa forma. Distorções acontecem. O importante é ter um cara como o Cássio, por exemplo, que arquiva todas. Porque com todas a gente vê movimento. O Cássio nunca fez não, mas eu tô quase me oferecendo para ele me passar essa lista. E eu vou criar Se for lá no blog cassiozirpoli.com.br e na aba de tags, tem a nuvem de hashtags, tem lá a hashtag pesquisa. Se você clicar nela, vai clicar todas que eu já fiz. É uma forma Talvez um dia eu pegue todas essas pesquisas e faça... Vou lhe ajudar com isso aí, Fred, depois. E faça um levantamento de quantas vezes cada clube apareceu em cada posição. A gente volta aqui e faz um vídeo, tá? Sobre isso. É melhor, ali na posição é bom o percentual. Sim, tu quer me dar mais trabalho, né? Mas a gente porque é melhor do que a posição, porque muitas vezes não, tem isso, Então a gente vai trazer o BI de Pedro vai trabalhar nisso aí.
A gente, mas isso é muito legal, porque aí você tem o compilado, legal, já pensou, o compilado de todas as pesquisas. E aí feitas. ficaria, a grosso modo, uma pesquisa de intenção de voto de eleição, quando você vai fazendo semanas antes, só que a gente estaria anos antes, e você... O Datafolha, naturalmente, o Datafolha faz isso, mas só dela. Ela Sim, tem claro, desde é. 93, sei lá, tem todos os Datafolhas, e você vai... E você vê que é muito devagarzinho, é tudo muito... Tem as mudanças, mas são lentas. Fred, sobre esse quadro aí, você deu o exemplo de Botafogo e Fluminense na Arena Pernambuco, que é um exemplo correto, mas dessa vez eu vou também dar um exemplo para ser justo com o Botafogo. O Botafogo levou mais de 40 mil pessoas para uma final da Libertadores de Buenos Aires. Sim, Mas eu acho maior, sim, sem dúvida. É a maior invasão. Eu acho, mas desculpa interromper, eu acho que clubes de massa que não estão habituados a disputar decisões desse porte, eles têm essa possibilidade de movimentação, sabe, Maestro? Mas, Eu acho. Veja. Eu acho que o mais difícil aí é chegar na final da Libertadores, é isso que eu quero dizer. Tudo bem. Se o Bahia chegasse na final da Libertadores, 2021, eu acho que ele levava. Não sei, acho que não. Tem uma questão de poder aquisitivo veja só, de cada tem local. Uma questão, é isso que eu ia dizer, tem uma questão aí de distância e custo. Não é simplesmente achar minha torcida pode, não pode, né? Não é tão simples assim. Rio, Buenos Aires tem direto, tá? Muitos voos, possibilidades até de ir de carro. Tá? Vamos lá. Pro Nordeste é um pouco mais difícil. Teve a final Palmeiras e Flamengo. A torcida do Flamengo levou 25 mil pessoas, 30 mil, sei lá, perto disso. Enorme. Esgotou mais até do que tinha, ela ficou até mais da metade do centenário. A do Palmeiras não tinha motivo para não ter ido para aquele jogo. O Palmeiras ter sido campeão da Libertadores em 99 e em 2000 foi campeão da Libertadores, 2020 foi campeão da Libertadores com Maracanã de portões fechados. Só tinha 4 mil convidados, 4 mil pessoas convidadas. Então, eu estava falando aqui, torcida represada. Então havia ali 20 aninhos de palmeirenses que não tinham visto uma final de Libertadores e de São Paulo, onde todos os voos partem de São Paulo. Então a torcida do Palmeiras não tinha motivo para não ter tido uma presença maior no Estádio Centenário. A do Flamengo foi em Flamengo, né? Lima. É uma talvez o Flamengo fosse o motivo. Veja, mas era o atual campeão na final de novo, não sei. Então, veja, assim, o voo é São Paulo, Montevidéu, direto, a distância, tudo assim. A presença da torcida do Palmeiras assim, chamou a atenção, porque se esperava muito, muito mais. O próprio Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que, como a gente viu aqui, tem o dobro da torcida do Botafogo. E outra, a gente está falando do Palmeiras, que tem 5 vezes mais do que o Botafogo. Então, e é de São Paulo. Mas o represamento é muito, muito grande. Mas é diferente, é muito grande. É muito grande, pô. Porque o do Palmeiras, por mais que não tivesse Libertadores, mas, porra, tá tendo título recente de brasileiro, de Copa do Brasil, tudo. Esse do Botafogo foi antes do Campeonato Brasileiro. A frustração do ano anterior. Isso aí é o seguinte, cara, isso é meio que o Bahia aí. Quem puder, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô falando. Não leva 40 mil. Eu vejo que eu não falei levar 40 mil. Eu falei, eu não falei levar 40 mil. Eu falei, quem puder, vai. Quem falou fui eu. Celso falou. Eu falei assim, quem puder, vai. Eu acho que o Botafogo foi isso. Todo torcedor do Botafogo vivo na terra. Vai do Botafogo, esse número simplesmente, absolutamente, ninguém, talvez nem os Botafogo, isso ninguém esperava. De vez em quando, simplesmente entendeu. Esse número aqui é um recorde. Esse número aqui não é um número, quer dizer que se tiver represado vai levar isso. Não, eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que isso que o Botafogo fez. A gente não sei. Primeiro, talvez não veja mais nunca, cara, porque nunca mais. Talvez. No Brasil, Buenos Aires é o local mais propício para você fazer a viagem internacional. É isso. E o estádio River Plate é o estádio mais acessível. Mas o Atlético Mineiro também tinha tudo isso para ir. E a torcida do Botafogo engoliu do Atlético. Então, assim, mesmo que você coloque esse cenário, um time de massa, um time de torcida numerosa, represada em relação a conquistas, em relação a viagens, que o jogo seja em Buenos Aires, que você tenha metade do estádio, porque se fosse contra o River Plate, porque, por exemplo, se fosse River Plate, porque poderia ter sido o River, né? A semifinal foi Atlético e River. Se fosse o River, o Atlético Mineiro, o Botafogo não teria como colocar os 40 mil, porque a torcida do River Plate ia comprar metade e ia comprar o que pudesse comprar. Ou seja, o jogo em Buenos Aires, no estádio do River, sem ser contra o clube argentino, não sei se a gente vai ver isso de novo, não. É simplesmente de vez em quando entender. A invasão do Corinthians dos anos 70, que levou 70 mil para o Maracanã. Nos anos 70, imagina que a galera lá deve ter batido. Se o Palmeiras for no que vem, leva também. Se o São Paulo for... Não, mas de vez em quando o recorde é recorde. Eu acho, Cássio. Eu acho que não vai ser quebrada, não. Eu acho que a gente não vai ver nada. Eu também acho que não vai ser quebrada. E acho que foi assim. Uma soma de fatores gigantescos que faz com que nunca seja quebrada.
anormal assim que aconteceu. Eu acho que nunca vai ser quebrado, eu concordo, mas é essa soma toda que a gente já disse aqui. Buenos Aires, favorito, tá? Agora, o Fortaleza levou 8 mil na final da Sul-Americana. Buenos Aires, que eu também não sei o que o Fortaleza fez. O Fortaleza conseguiria dobrar aquilo se fosse Libertadores. Talvez, cara, porque o Fortaleza levou... o tamanho do estado, né? Levou pro interior do Uruguai. E saindo de Fortaleza, meu amigo. Isso. Mas o jogo foi para o interior do Uruguai pela falta de público. O jogo não era lá. Mas aí foi, eu sei, Cássio. Mas aí, veja só. Porra, a final em Montevidéu, Fortaleza e LDU, você fica muito grande o estádio. Não tem nada a ver com Fortaleza, isso tem a ver com os organizadores. Não tem nada a ver com Fortaleza. Então é isso que eu tô dizendo. Então, assim, no interior do Uruguai, para um clube do Nordeste, é completamente diferente. Acho que não ficou claro o que eu quis dizer, que eu não sei se a gente vai ver um clube do Nordeste colocar mais de 8 mil pessoas fora do Brasil. Eu também não sei. Talvez sim, no final de Sul-Americana, no lugar mais fácil. Talvez sim. Buenos Aires. Não, veja só, o Bahia chegar, o Bahia ou o Sport, por exemplo, ou o Ceará, chegarem na final de Sul-Americana em Buenos Aires, eu acho que pode dar. Seria algo, assim, absolutamente gigantesco. Mas o que o Fortaleza fez é impressionante porque foi pro interior, meu amigo. A gente foi para lá, a gente viu a dificuldade, precisamos ir por Porto Alegre para pegar voos, todas as passagens aéreas possíveis, disponíveis, saindo de Fortaleza, saindo Recife, de Natal, do Recife, de onde tinha passagem, todas foram compradas. Então, existem diferenças fundamentais. E falando no Fortaleza, Celso, a gente chega aqui na última tela, né, que mostra a força do Nordeste, que consegue colocar 5 clubes, tá, no top 17. Os outros 2 clubes que entraram na pesquisa não tinham mais do que 1 ponto percentual, que foram Atlético Paranaense e Curitiba. E aqui, com o Vitória alcançando 1,9, o Ceará 1,6 e o Fortaleza 1,4, né? Vitória e Ceará foram arredondados para 2 pontos, inclusive. O Nordeste fecha, tá? Esse G5 que está na Série A, e que se você somar aí, você tem, no arredondamento feito pela pesquisa, você tem 11%, tá, do futebol brasileiro. No arredondamento aí. Tá? Porque são 6 de Sport e Bahia, 2 de Vitória e Ceará e 1 do Fortaleza. São 11%. Que é um universo significativo daquilo que a gente falou antes. Se alguém vai querer... né? É porque eu fiz, se for arredondando como eles divulgaram. Não, mas é até válido. Mas se for o número quebrado, o 10,1%, o da Atlas... Pronto, 10%. Não, mas só para... Porque o outro é caso decimal também. O da Atlas deu 7,8 em 2023. Esses mesmos clubes, 7,8, dessa vez 10,1. E aí eu destaco, sabe, e Cássio pode até concluir a partir daí, o aparecimento, é claro que por estarem na Série A, as pesquisas colocam, detalham, mas não era comum a gente ter Ceará e Fortaleza aparecendo de forma recorrente nas pesquisas. Né? Eles vão substituindo aí Santa Cruz, Náutico, que apareciam, o próprio Curitiba aparecia às vezes com um maior destaque, e eu acho que aí não é só porque eles estão na Série A e as pesquisas passam a incluir. É porque eu acho que há uma virada de chave dentro do Ceará. Há ganho de torcedores que se declaram Ceará ou Fortaleza como primeiro time agora. Eu acho que é um ganho significativo aí nesses últimos 20 anos. De fato, tem o crescimento do futebol cearense inegável. A gente está vendo 3% aí, né, na soma. E se for arredondando, também dá 3%. É porque o Ceará, dos 1,6 virou 2 e 1,4 Fortaleza virou 1. Então, no fim das contas, daria a mesma coisa. E é exatamente esse fenômeno que o Fred falou. Até porque essa pesquisa ela é para a primeira resposta. Para qual time você torce? Não tem, eu torço para esse, mas eu gosto desse. O gosto desse foi desconsiderado. Então, muitas vezes, já aconteceu em vários clubes, o cara, eu sou Flamengo e gosto do Sampaio Corrêa. Aí o Sampaio Corrêa é desconsiderado. Eu sou Flamengo e sou Ceará. O Ceará é desconsiderado. Nesse caso, o cara pode ter tido uma conversão. Eu sou Ceará, mas gosto do Flamengo. O que pode acontecer, daqui a algum tempo, o cara sou Ceará e ponto. E aí, isso pode acontecer. Não estou dando Flamengo porque tem a maior torcida, mas pode ser com qualquer outro clube. O cara só não vai dizer que é Ceará e Fortaleza, mas Ceará e qualquer outro clube o cara poderia dizer.
Mas a primeira resposta já está sendo mais significativa nesse cenário. E dos outros clubes do Nordeste, eu falei que o Vasco é o maior cenário represado, e aí da região é o Santa Cruz. Assim, eu bato mas está muitos anos na Série D, está muito tempo fora da primeira divisão, mas assim, toda vez que volta a jogar, mostra que existe uma demanda de público muito grande, e toda vez me surpreende não bater 1%, assim, porque o Atlético Paranaense deu 0,8 e o Coritiba deu 0,6, e por isso que eles viraram 1 na divulgação do arredondamento. Então isso significa que o Santa teve no máximo 0,5, e por isso que não aparece, até porque se for 0,5 significa que vira 0, né? Você arredonda para baixo. Eu acho improvável que o Santa só tenha isso, mas de toda forma, é aquela questão, ele está nesse cenário precisando de um pouquinho de resultado de campo para voltar a aparecer. Então, até que isso aconteça, a gente acha que vai continuar vendo esses 17 clubes com pelo menos 1%, ou 19 se incluir Atlético Paranaense e Coritiba. Bom, então dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Raio X. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum programa novo. Valeu, maestro. Valeu, Fred. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.